O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 25. Eu quero falar nesta manhã sobre a mensagem da cruz. É o tema da pregação da igreja. Nós não temos outro tema fundamental como igreja que não seja a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Vamos ler juntos, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Meus prezados irmãos, todas as religiões do mundo, todas as ideologias, têm o seu símbolo visual de identificação. Então, se você é comunista, seu negócio é o martelo e a foice. Se você é nazista, então você põe a suástica lá. E agora está na moda o quê? Você gravar no próprio corpo, não é isso? Fazer uma tatuagem. O judaísmo tem como símbolo a estrela de Davi. O islamismo tem aquela lua decrescente. E qual seria o símbolo do cristianismo? A cruz. Então, se você está com vontade de tatuar alguma coisa, tatua a cruz, tá? Não é a cruz de cabeça para baixo, porque a cruz de cabeça para baixo é um símbolo do satanismo. É a cruz. E Paulo, ele chega a dizer em Gálatas que nós não temos em que nos gloriarmos, exceto na cruz de Cristo. E Paulo, então, convivendo com essa igreja de Corinto, essa igreja era uma igreja difícil, era uma igreja soberba, era uma igreja orgulhosa. Era uma igreja que tinha contato com as filosofias gregas da época. E pelo fato de ter esse contato, mesmo depois da conversão, eles estavam tendo preferências por oradores, por pregadores. Eles estavam querendo levar uma mensagem para o mundo de então, uma mensagem palatável, uma mensagem que não era a cruz de Cristo. E Paulo aqui nos dá uma aula de marketing religioso. Veja lá no versículo 22. Versículo 22. O que diz aí? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam o quê? Sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Presta atenção.
Paulo está dizendo aqui o que o mercado pede, o que as pessoas querem ouvir. Vocês sabem que no final do século passado, o marketing, a ciência do marketing, foi introduzida na religião pela chamada teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela trabalha usando os princípios do marketing. Ela identifica necessidades. E depois ela produz ou faz produtos religiosos para atender essas necessidades. Uma igreja muito famosa aqui no Brasil, que trabalha com esses princípios, coloca lá, segunda-feira é a segunda-feira do empresário. A terça-feira é a terapia do amor. Quarta-feira, descarrego. E ele vai colocando e adequando a sua mensagem para agradar as pessoas. Só que Paulo, então, se levanta contra tudo isso. Porque se os judeus pedem sinais, querem ver milagres, os gregos querem aulas de conhecimento, de sabedoria. Vocês sabem que o Espiritismo, copiando o escolasticismo da Idade Média, tenta fazer uma junção entre filosofia, ciência e religião. Mas o que eu queria destacar aqui nesta manhã é que o apóstolo Paulo vai de encontro a tudo isso. E Paulo vai declarar claramente aqui que o cerne da pregação da igreja, que a plataforma da pregação da igreja é a cruz de Cristo. A cruz, segundo Jesus, é a atração do evangelho. João capítulo 12, ele diz: quando eu for levantado, todos atrairei a mim. A cruz é a nossa redenção. É na cruz que a ira de Deus se manifesta juntamente com a sua graça. Ele castiga Jesus em nosso lugar. E através da sua graça, Ele nos salva mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ou a cruz de Jesus, é o nosso viver diário. Se alguém quiser me seguir, disse Jesus, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. E a cruz aqui não é um crucifixo que você pendura no pescoço. Essa cruz aqui significa que eu e você temos que morrer todo dia, a nossa vontade, o nosso querer, para que Cristo seja visto em nós. O projeto de Deus, segundo Romanos capítulo 8, é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Todos nós, como cristãos, como filhos de Deus, estamos sendo trabalhados, burilados pelo Espírito Santo para um dia sermos semelhantes a Jesus. Então Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo. E olha, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil hoje. Igual a igreja de Corinto. Tem muita gente hoje que está trocando Jesus pelo pregador. A igreja está cheia de celebridades. Cheia de celebridades. E eu ouço nas discussões, eu vejo que as pessoas estão... Mas fulano diz isso, fulano diz aquilo. E Jesus, onde é que fica? Veja o que Paulo diz no versículo 17 de 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra. Para quê? Para que não se anule a cruz. Anule a cruz. Quando você muda a mensagem, quando o seu foco não é mais Cristo, você está anulando a cruz. Vocês estão entendendo ou não? Vamos ver a eficácia da mensagem da cruz. Veja no versículo 18. Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Presta atenção, Paulo está dizendo o seguinte:
A sabedoria humana, ela é impotente para resolver os problemas espirituais do homem, principalmente no que concerne a sua salvação pessoal. Visto, Paulo diz aí no versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Quem gosta de filosofia aqui, levanta a mão. Eu também gosto. Uma das coisas mais marcantes é quando você estuda a história da filosofia. E todo mundo sabe que Sócrates é o ponto de referência. Nós temos a filosofia pré-socrática, a filosofia socrática e a filosofia pós-socrática. Eu queria desafiar você a fazer um estudo da história da filosofia e desafiar você o impacto transformador que a filosofia trouxe para a vida do homem. A filosofia traz questionamentos, a filosofia abre portas, a filosofia tenta responder às questões mais sérias da vida, mas a filosofia, a sabedoria humana não resolve. Quem resolve é Jesus. Quem transforma é Jesus. Quem liberta é Jesus. Quem salva é Jesus. Então Paulo está dizendo, a sabedoria de Deus é mais poderosa que a sabedoria humana. A cruz é a sabedoria de Deus. A cruz é a loucura de Deus. A cruz é o poder de Deus. Amém? Segundo argumento que ele vai usar é que a cruz, que é a sabedoria de Deus, é mais poderosa que a sabedoria humana. Segundo argumento, a sabedoria de Deus triunfa sobre a sabedoria humana. Paulo vai citar aí, por favor, veja no versículo 19, uma citação do profeta Isaías. Veja no versículo 29. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Alguns irmãos lá na igreja de Corinto estavam no mesmo caminho de Israel. Eles estavam trocando, substituindo a revelação de Deus pela sabedoria humana. Dá um pulinho, por favor, lá em Jeremias, capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Por isso que Paulo faz um desafio aí em 1 Coríntios. No versículo 20 ele diz, onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Paulo já coloca isso lá em Romanos capítulo 1. Veja lá, Romanos capítulo 1. Paulo vai colocar isso de uma forma bastante forte. No versículo 21, ele diz assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificavam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios.
Em outras palavras, dizendo, nós somos sábios, nós somos sábios, nós somos sábios, nós somos sábios. Diz o texto, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, a soberba humana, ela é destruída pelo poder do Evangelho. Eu e você, quando nós formos tomados pela soberba, olha para a cruz. Porque a cruz mostra que nós não somos nada. A cruz mostra que nós não somos tão sábios como nós pensamos aos nossos próprios olhos. E é muito preocupante hoje, porque alguns pregadores, eles não estão mais pregando a cruz de Cristo. Eles estão pregando a sua própria sabedoria. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Você tem pregadores que têm milhões de seguidores, você vai lá pesquisar para ver se tem uma mensagem. É coaching espiritual. Mas vamos lá. Terceiro argumento usado por Paulo. Paulo diz que a cruz, que a sabedoria de Deus é mais poderosa que a sabedoria humana. Paulo diz que a sabedoria de Deus, que é a cruz, triunfa sobre a sabedoria humana. Mas em terceiro lugar, Paulo diz que a sabedoria de Deus frustra a arrogância humana. Ele diz que os judeus pedem sinais, os judeus querem ver milagres, os gregos buscam sabedoria, conhecimento, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo, que é loucura, mas para aqueles que foram chamados por Deus, é o poder de Deus. E aqui Paulo vai nos mostrar uma coisa muito importante que destrói a arrogância humana, é que a cruz não é para quem quer, é para quem Deus chama. Veja que isso é um martelo, é uma bigorna, a bigorna de Deus, destruindo a arrogância humana. Se você está salvo aqui nessa manhã, se você é crente, se você vai participar da ceia do Senhor, é porque Deus te chamou, é porque Deus te escolheu, é porque o Espírito Santo te converteu. Então eu e você, nós não temos nenhum mérito de estarmos aqui adorando ao Deus verdadeiro. Então baixa a sua bola. Baixa a sua bola. Pela graça sois mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E Paulo, ele é contundente. Paulo é contundente. Sabe o que Paulo fala? Veja aí no versículo 26. Ele diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo está pedindo aos irmãos de Corinto que considerem o seu chamado. E ele vai aqui dar uma aula. Você já pensou se Deus puxasse a nossa capivara aqui hoje? Hein? Sua vida pregressa. Reparai aqui entre nós. Quem é que Deus teria motivo para lhe converter, para lhe chamar? Paulo vai dizer assim, primeiro, Deus é soberano em escolher e chamar pessoas pela pregação do Evangelho. Ele diz assim, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Paulo sabe o que ele está dizendo aqui? É que Deus inverte os padrões do mundo.
Inverte. Um filósofo que era muito conhecido na época, chamado Platão, ele tinha a figura do Estado. E na figura do Estado, a cabeça eram os sábios, eram os filósofos. Esses eram o quê? A cabeça do Estado. O corpo do Estado, o tronco com as mãos, são aqueles que defendem o Estado. São os poderes, né? A Marinha, Exército e Aeronáutica. E as pernas do Estado? O povo, nós. E ele dizia, quem faz o Estado andar é o povo. Mas quem pensa pelo povo são os filósofos. E ele tem uma figura muito interessante, todo mundo conhece aqui, já leu sobre a caverna de Platão. Quem já leu isso aí? Caverna de Platão. Ele diz que todos nós estamos dentro dessa caverna. Em outras palavras, todos nós somos o quê? Ignorantes. Os sábios são aqueles que conseguem descobrir que tem um buraco na caverna em cima. E ele consegue sair. No momento que ele sai daquela caverna da obscuridade, ele então tem o quê? Conhecimento. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Paulo está dizendo? Ele diz, não. Você recebeu a revelação, o conhecimento, porque Deus quis. É Ele que nos chamou. E Ele nos chamou porque Ele nos predestinou. E Ele então nos predestina, nos chama, nos justifica, nos santifica e vai nos glorificar. Mas a obra é dEle, a salvação é dEle. Não há mérito em mim e em você. Deus chama pessoas desprezadas pela sociedade para envergonhar e anular aquelas que pensam ser alguma coisa. Ele anula e remove completamente todos esses padrões transitórios do mundo e implanta na igreja os valores do reino. Então você não é valoroso por aquilo que você é. Nós não somos preciosos aos olhos de Deus por aquilo que nós somos, mas pelo fato dele ter nos escolhido e sermos dele. Veja no versículo 29. Qual o propósito disso tudo? O que ele diz? A fim de que ninguém o quê? Irmãos, se vangloriar fora da presença de Deus, nas rodinhas, é muito fácil. Agora, quando você chega diante de Deus, você tem o que se vangloriar? Você tem alguma glória humana? O nosso Deus é o Deus de toda glória. Se você der glória para Ele e não der glória para Ele, Ele é o Deus de toda glória. Mas quando você chega diante de Deus e diz, Senhor, muito obrigado. Você recebe graça sobre graça. Porque Deus resiste aos soberbos e dá glória ao quê? Aos humildes. Paulo então conclui o capítulo 1, mostrando qual é o objetivo da cruz, da sabedoria de Deus. Olha que coisa linda. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. A cruz nos torna propriedades de Jesus. Nós somos de Jesus por causa da cruz. Nós somos dele. Definitivamente dele. Totalmente dele. Amém? E ele vai dizer assim, e esse Jesus, ele se tornou para nós o quê? Da parte de Deus. Vamos repetir. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, se cair no Enem espiritual, no vestibular para você ir para o céu, se cair esse quesito aqui, o que Cristo significa para mim e para você?
O que Deus me dá através de Cristo Jesus? Cristo é a minha sabedoria. Cristo é a minha justiça. Cristo é a minha santificação. Cristo é a minha redenção. Agora, veja o argumento a fortiori. O que Paulo vai dizer? Versículo 31, bem forte. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Então, nesta manhã de Santa Ceia, nós vamos nos aproximar com o nosso coração quebrantado. Vai cantar um cântico que todo mundo conhece? Aqueles... Feche os seus olhos aí, vamos falar com Deus? Senhor, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E nós estamos aqui por causa do Senhor. O Senhor é o motivo da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa santificação. E queremos pedir perdão para o Senhor por toda a nossa soberba, toda a nossa vaidade. Quebrando o nosso coração. Tira do nosso coração toda a vaidade, todo o espírito de soberba, de achar que somos alguma coisa diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade. Ó Deus, não permite que a igreja de Pinheiros se afaste da cruz. Pregue outra mensagem que não seja a mensagem da cruz, Senhor. Venha nos proteger, venha nos guardar de heresias, venha nos proteger de homens hereges, de pessoas malignas. Venha pastorear o Teu rebanho nesta manhã, trazendo graça, alegria, perdão, satisfação. Essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém.